Boa tarde, alunos. Vamos retomar nossos estudos aqui dos sinais de pontuação. Aqui em Garça está muito frio. Como que está aí com vocês? Aqui está frio demais. Vamos lá? Sinais de pontuação. Ponto. Indicar o final de uma frase declarativa. Lembro-me muito bem dele. Frases declarativas podem ser afirmativa e negativa. O lembro muito bem dele é uma frase declarativa afirmativa. Não me lembro muito bem dele já estaria na negativa. Separar períodos entre si. Fica comigo, não vai embora. No estudo de períodos, nós temos período simples e período composto, né? Período simples, quando há apenas uma oração, no caso, precisa ser uma frase verbal, e no período composto, quando há duas ou mais orações, ou seja, duas ou mais frases verbais. Nas abreviaturas, Vossa Excelência, sinais de 2 pontos. Iniciar a fala de personagens. Então, o chefe comentou: está ótimo. Nesse caso, o uso dos 2 pontos em texto narrativo. Antes de apostos ou orações, há positivas, enumerações ou sequência de palavras que explicam, resumem ideias anteriores. Meus amigos são poucos: Jorge, Ricardo e Alexandre. Antes de citação, como já dizia Vinícius de Moraes, que o amor não seja eterno, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. A citação, quando feita no texto narrativo, no texto dissertativo argumentativo, né, também merece os mesmos cuidados. Para iniciar, lá, coloco 2 pontos e citação entre aspas. Reticências. Indicar dúvidas ou hesitação de quem fala. Sabe, eu queria te dizer que, esquece, no caso para texto narrativo, inadequado, nesse caso, para um texto dissertativo argumentativo. Interrupção de frase deixada gramaticalmente incompleta. Alô, João está? Agora não se encontra. Quem sabe se ligar mais tarde? Ao fim de uma frase gramaticalmente completa com a intenção de sugerir prolongamento de ideia. Sua tesa alva e pura como um foco de algodão. Tingia-se na faces de um longe cor de rosa. Esses 3 exemplos aqui são inadequados para um texto dissertativo argumentativo, apesar que a reticência pode ser utilizada no texto dissertativo argumentativo o mínimo possível, quando você precisa fazer uma citação que provavelmente seja grande, você só precisa de um trecho dela, geralmente um trecho inicial e o final, as reticências podem aparecer no meio, mas precisa ter muito cuidado com o uso dela nesse tipo de texto. Indicar supressão de palavra numa frase transcrita. Quando penso em você, menos a felicidade. Evite utilizar reticências na redação. Esse sinal de pontuação é marca de linguagem expressiva, isto é, emotiva. Além disso, deixar uma ideia no ar ou fragmentar frases não são recursos bem vistos em um texto dissertativo ou argumentativo, que foi o que eu falei. Se a frase é muito grande e você precisa de um trecho dela, o uso da reticência, você precisa ter certeza do que é que você vai suprimir desse exemplo. Parênteses. Isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo e datas. Na Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, morreu muita gente. Uma manhã, lá no Cajapió, Joca lembrava-se como se fora na véspera. Acordara depois de uma grande tormenta no fim do verão. Então, os parênteses também podem substituir a vírgula ou travessão. Por exemplo, o segundo exemplo é ligado a um texto narrativo. O primeiro, já a indicação de um período, pode até ser utilizado num texto dissertativo ou argumentativo. Mas é fundamental que evite explorar muito o uso de parênteses em um texto dissertativo argumentativo. Percebam que, em sua maioria, as situações descritas acima não devem ser prioridade, visto que
Se uma informação é acessória, torna-se dispensável. A ironia, se não for sutil, pode tornar o seu discurso muito subjetivo e o seu texto dissertativo argumentativo precisa ser o oposto disso, precisa ser objetivo. Não devemos nos direcionar ao leitor. Marcas de interlocução devem ser evitadas. Parênteses podem trazer uma certa informalidade ao texto, o que não é o ideal quando pensarmos em redação. O discurso deve ser bem mais formal. Ponto de exclamação. Após vocativo, que é o chamamento. Parte, Eliel. Então, aqui para texto narrativo. Após imperativo. Cale-se. Após interjeição. Ufa, ai. Após palavras ou frases que denotem caráter emocional. Que pena. Então, esses 4 exemplos são inadequados para o texto que nós estamos trabalhando, que é o dissertativo argumentativo. Então, o ponto de exclamação exprime de forma enfática sentimentos, alegria, excitação, susto. Na redação, esse tipo de exposição é inadequada. As marcas de sentimentalismo são, olha só o detalhe, penalizadas na competência 4. Então, o uso do sentimentalismo dentro do seu texto pode lhe render perda de nota na competência 4. Lembre-se de que a sua intenção é convencer o leitor de que seus argumentos são válidos, mas com credibilidade de forma impessoal. Ponto de interrogação. Em perguntas diretas, como você se chama? Às vezes, juntamente com um ponto de exclamação. Quem ganhou na loteria? Você. Eu? Só trabalhem com ponto interrogativo na redação ao optar por perguntas que realmente colaborem na argumentação, como as retóricas, ou ainda os questionamentos que serão desfeitos ao longo do texto. Então, vamos explicar aqui, ó, retórica. Pergunta retórica é aquela que alguém faz, mas já se tem uma resposta. Não há necessidade de se esperar uma resposta. E os questionamentos, você levantar no seu texto um questionamento, você mesmo deverá fazer no decorrer do texto as respostas a esta questão. Não é esperar que o seu leitor, o seu corretor responda. Isso é inadequado. Lembre-se de que o objetivo do seu discurso em um texto dissertativo argumentativo não é gerar dúvidas, e sim esclarecer, analisar, defender uma opinião. As perguntas não devem ser feitas diretamente ao leitor. Qualquer reflexão levantada deve ser respondida indiretamente ao longo do texto. Ponto e vírgula. Separar os itens de uma lei, de um decreto, de uma petição, de uma sequência. Então, ali nós temos uma sequência de penalidades disciplinares, a cada uma, no final, ponto e vírgula, e sendo a última encerrada com um ponto final. Separar orações coordenadas, muito extensas, ou coordenadas. O rosto, de tez amarelenta e feições inexpressivas. Numa quietude apática, era pronunciadamente vultuoso, o que mais se acentuava no fim da vida, quando a bronquite crônica, de que sofria desde moço, se foi transformando em opressora asma cardíaca. Os lábios grossos, o inferior um tanto tenso. Então, nós temos ali, num contexto maior, e esse é o exemplo de um texto narrativo, hein? Travessão. Dar início à fala da personagem, o filho perguntou: pai, quando começaram as aulas? Indicar mudança do locutor nos diálogos. Doutor, o que tem é grave? Não se preocupe, é uma simples infecção, é só tomar um antibiótico e estará bom. Exemplos para textos narrativos. Unir grupos de palavras que indicam o itinerário. A rodovia Belém-Brasília está em péssimo estado. Se você for utilizar no seu texto dissertativo argumentativo um itinerário, que no caso é o percurso aqui Belém-Brasília, esse é só um exemplo, você pode estar utilizando o travessão. Também pode ser usado em substituição à vírgula em expressões ou frases explicativas. Xuxa, a rainha dos baixinhos, será mãe? No caso aqui eu posso tirar.
Xuxa será mãe. Aspas. Isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, como gírias, estrangeirismo, palavrões, neologismos, arcaísmos e expressões populares. Desse conjunto de exemplos que podem ser utilizados, aquelas que vocês devem evitar ao máximo é o uso de gírias, tá? Caso utilizem dentro do seu texto, às vezes para justificar como uma palavra ou uma expressão possa ser conhecida, utilizem as aspas. Palavrões jamais. Neologismos são palavras novas, né? E arcaísmos são palavras antigas. E expressões populares são aquelas comumente usadas por nós. Então, quando são palavras voltadas a esse grupo de exemplos, precisamos utilizar as aspas. Mas, por favor, em alunos, nada de utilizar palavras de baixo calão. Indicar uma citação textual. Ia viajar, viajei, 34 vezes às pressas, bufando com todo o sangue na face, desfiz e refiz a mala. Se dentro de um trecho já destacado por aspas, se fizer necessário a utilização de novas aspas, estas serão simples. Então, aqui nós temos um exemplo assim. Se você está escrevendo no seu texto uma citação, você vai colocá-la entre aspas. Caso você utilize novamente essa citação lá na frente do seu texto, você vai usar as aspas simples. Alunos, bons estudos, tá? Procurem retomar aí os vídeos que eu tenho enviado para vocês. Eles são curtinhos, vale a pena estar retomando, tá? Paz e bens a todos, paz e bem.